E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024, que fala sobre eletrostática, e a questão diz o seguinte: em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Então aqui a gente está olhando uma figura de um campo elétrico, né? Óbvio que ele faz o contexto, que é uma característica do Enem, mas é um campo elétrico uniforme que a gente tem ali. Continuando, ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo pelo farelo e aí a gente tem que entender. Bom, essa questão, ela está falando sobre um dos assuntos clássicos do Enem, quando ele fala de eletrostática, né? É um assunto que não cai muito, mas quando o Enem fala, ele fala sobre isso, que é o seguinte: está falando sobre uma tal de blindagem eletrostática. E o que é a tal da blindagem eletrostática? Tá? É uma característica que a gente tem quando a gente fala de condutores, né, dentro de campos ou condutores eletrizados, que basicamente é o seguinte: se eu tiver um objeto aqui e esse objeto for um condutor, né, eletrizado, vamos supor que ele é um condutor carregado negativamente, então as cargas a gente sabe que se distribuem pela superfície externa desse corpo, no caso, como é um círculo, né, uma esfera, é uma distribuição uniforme. Só para deixar claro, isso aqui é um condutor eletrizado, certo? E aí o que acontece? Por mais que na parte externa ele tenha campo elétrico, inclusive a gente poderia representar esse campo como linhas de força que estão entrando pelo fato desse campo ser negativo, dentro desse corpo a gente não vai ter campo elétrico. Então a gente poderia dizer que dentro desse corpo o campo elétrico é zero e o potencial elétrico ele é constante, ele é diferente de zero e constante até a superfície, o mesmo valor até a superfície. Isso é uma característica, né, da blindagem eletrostática, que nós podemos associar isso aqui, ó, com a tal da gaiola de Faraday, onde o Faraday, para demonstrar e comprovar essa característica, ele constrói uma gaiola para que uma pessoa possa entrar, eletrizar essa gaiola e provar que lá dentro a pessoa não toma choque por estar num campo zero e num potencial constante. Sabendo isso, a gente tem que entender o seguinte: o farelo de milho nesse problema, ele vai servir unicamente para me mostrar o campo elétrico. É só uma contextualização. Então, a ideia é, a gente tem que procurar uma situação onde dentro desse cilindro não exista campo, porque lá dentro o campo elétrico tem que ser zero. E o que representa o campo nesse caso são essas linhas, né, que são as linhas de campo. No caso das alternativas que nós temos, a única que não representa linhas dentro desse cilindro é a alternativa E, que nos mostra então que lá dentro o campo é zero. Alguns alunos retrataram para mim a questão de, mas não era para ter farelo de milho? A ideia é justamente essa: o farelo de milho nesse problema, ele era só para contextualizar e representar o campo através das linhas de campo, que é como na matéria a gente realmente representa. Essas linhas, como elas são invisíveis, a ideia da questão foi trazer o farelo para torná-las visíveis. Mas como lá dentro não temos campo, é como se lá dentro não tivéssemos linhas, né? Então não foi desenhado nada. E aí por isso que aparece vazio lá dentro. Apesar de talvez ter o farelo, né, na vida real, elas não formaram linhas de campo, então a questão não desenhou para não ficar mais confuso o desenho. Beleza? Então a alternativa certa seria a alternativa E, e a questão ela se refere à blindagem eletrostática. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!